Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Pode se assentar. Você em tua casa pode se assentar também. E nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1. Corre, minha filha. Você vai precisar ficar com a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários textos no livro de Atos dos Apóstolos, e vamos começar a contar um pouco a história de Jesus, através dos olhos de Marcos. Na verdade, através dos olhos de Pedro. Este seria o evangelho que Pedro, o apóstolo Pedro, que estava mais próximo de Jesus, escreveria. Na verdade, este evangelho de Marcos é escrito sob a ótica do apóstolo Pedro. As histórias que Pedro contou para Marcos e que Marcos resolveu escrever e que está aqui na Bíblia, uma história falando de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Marcos capítulo 1, só vou ler hoje o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Só isto. Verdade, no texto original da Bíblia não tem este nome. Nenhum dos evangelhos, na verdade, está escrito lá, Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas ou João. Nós temos que descobrir que eles escreveram estes livros aqui, ou nós descobrimos como Lucas, por chegarmos à conclusão, por exemplo, que o único que poderia ter escrito lá, Lucas, seria Lucas. Eu já preguei sobre isso para vocês. Mas o Evangelho de Marcos, nós sabemos que Marcos escreveu através da história da igreja, os pais da igreja. Vários deles falaram que este Evangelho foi escrito por Marcos, sob a direção, sobre a palavra que Pedro havia falado. Na verdade, quando Marcos foi escrito, já havia outros livros da Bíblia escritos também. Havia, por exemplo, Tiago, o livro de Tiago, irmão de Jesus, o segundo filho de José e Maria, que era Tiago. Ele escreveu a carta, ele escreveu aquela epístola lá de Tiago. Tiago se tornou o irmão de Jesus, se converteu depois da ressurreição, se tornou líder da igreja em Jerusalém. E ele escreveu o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, provavelmente foi o livro de Tiago, e depois Gálatas. Paulo escreveu Gálatas. E era necessário escrever uma história sobre Jesus, porque aquilo que conheciam sobre Jesus era aquilo que as pessoas falavam, não havia nada escrito. Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não escreveu a sua autobiografia. Então, à medida que o tempo passava e aquela geração ia morrendo, na metade do século já, muitos haviam morrido, muitos que testemunharam o ministério de Jesus, viram o ministério de Jesus, já estavam mortos. Então era necessário escrever, alguém ainda conversar com gente que conhecia os fatos verdadeiros, para contar o que havia acontecido, qual era a história de Jesus. O primeiro deles foi Mateus, que escreveu para os judeus, e logo em seguida veio Marcos, que escreveu para os romanos. Quando Marcos escreve esse texto, ele estava em Roma. Ele escreveu mais ou menos no ano 50 e pouco, final da década de 50, quase próximo ao ano 60. O imperador era Nero, logo iria haver uma perseguição. Vocês se lembram? Eu preguei agora há pouco sobre 1 Pedro, quando já estava começando uma perseguição debaixo de Nero, em Roma, e aos cristãos pelo mundo todo. E
Marcos estava em Roma nesta época aqui, quando ele escreveu este evangelho, e ele escreveu endereçado aos romanos, ele escreveu aos gentios, diferente de Mateus. Quando você lê o evangelho de Mateus, você lê muitos textos do Velho Testamento, ele cita muitos textos dos profetas, porque Mateus estava escrevendo para os judeus, e precisava ter uma genealogia, diferente do evangelho de Marcos, que não tem genealogia, diferente de Lucas. Lucas queria mostrar que Jesus era descendente de Adão, Abraão, e assim vem até José e Maria. E Mateus escreveu para os judeus, e precisava mostrar que Jesus era descendente de Abraão, era descendente de Davi, do rei Davi, e que tinha a genealogia, ele era da tribo de Judá. Então o evangelho de Mateus é diferente, mas o evangelho de Marcos escreve para os romanos, Marcos escreve para cristãos romanos, que na verdade para eles pouco interessava esta história de genealogia de Abraão, eles nem sabiam sobre Abraão, eles eram gentios, eles eram, na maioria, eram escravos romanos, escravos gentios que moravam em Roma, e que eram iletrados, não sabiam nem ler, e que esta carta, este evangelho precisaria ser lido para eles, então teria que ser de uma maneira que prendesse a atenção deles. Por isso, o evangelho de Mateus é um evangelho de ação. Ele não tem introdução, ele já começa em ação, sendo que uma das palavras mais usadas aqui, se você for grifar aí na sua Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia atualizada, aparece essa palavra logo, em algumas versões aparece imediatamente, logo ao sair da água, logo o Espírito impeliu, logo tal coisa, ou seja, o tempo inteiro é imediatamente, é logo, é algo que prende a atenção quando você lê de uma tacada só o evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, de movimento, de agir. O tempo inteiro Jesus está expulsando o demônio, curando alguém, fazendo alguma coisa. Ele, na verdade, ele só tem dois sermões. Diferente de Lucas, que conta as parábolas, Marcos, na verdade, ele tem só 2 capítulos. No capítulo 4, que ele fala a parábola do semeador, e depois no capítulo 13, que ele fala o discurso de Jesus lá no Monte das Oliveiras, falando sobre a sua volta. São as únicas coisas, o restante é cura, é Jesus no barco, é diferente dos outros evangelhos que tem ensino, que focam no ensino. O objetivo de Marcos era mostrar a vida de Jesus numa perspectiva de cura, de milagres, de ação, de coisas que Jesus fez, e para prender a atenção daquelas pessoas, o objetivo dele era mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo que a passagem central do Evangelho de Marcos está bem no meio do Evangelho. São 16 capítulos, está acho que no capítulo 8, que é uma história que Pedro contou para... Lembre-se, essa é a história que Pedro contaria, o evangelho que Pedro escreveria. E Pedro contou para Marcos as histórias de Jesus, e o centro do evangelho de Marcos é a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Ele chega para eles e fala: olha, muitas pessoas, o que estão falando sobre mim? E um discípulo falou: olha, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, ou João Batista. E Jesus se vira para eles e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro imediatamente fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o assunto central de Marcos. Ele quer mostrar para aqueles cristãos romanos que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, e que ele fez milagres e curou as pessoas, expulsou os demônios. Então esta é a intenção de Marcos em escrever este evangelho. Na verdade, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Marcos, porque como introdução para algumas passagens desse livro que eu vou ler para vocês, quem foi, na verdade, Marcos? A primeira vez que a Bíblia menciona Marcos está no capítulo 12 de Atos, e você pode abrir aí, no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12.
E agora nós não vamos voltar mais para Marcos e vamos continuar aqui lendo a história. No capítulo 12, na verdade começa assim: por aquele tempo. Qual é o tempo? O tempo está nos versículos anteriores, em que lá na igreja de Antioquia, os irmãos estavam se reunindo lá, e Paulo e Barnabé e outras pessoas estavam se reunindo e buscando a Deus na igreja de Antioquia, que ficava ao norte de Israel. Era uma cidade em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E levantou-se um homem lá, um profeta por nome Ágabo, e ele dava a entender que haveria uma grande fome na terra, o que aconteceu na época do imperador Cláudio. E a Bíblia diz que a igreja de Antioquia resolveu então mandar uma oferta para a igreja de Jerusalém, o que fez através de Saulo e Barnabé, mandando uma oferta para Jerusalém. E Saulo e Barnabé viajaram até Jerusalém, levando uma oferta da igreja de Antioquia para os irmãos que moravam em Jerusalém. Naquela época, naquele tempo, a Bíblia diz que Herodes Antipas, Agripa, ele resolve perseguir os cristãos para agradar os judeus. E então ele prende a Tiago e manda matar a Tiago, apóstolo, o irmão de João, e com a espada mata Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, a ser assassinado por causa do evangelho. Estevão já havia morrido, mas Estevão não era apóstolo. Tiago, o irmão de João, os Boanerges, filhos de Bartimeu, pescadores. Tiago foi sacrificado e foi morto à espada. E a Bíblia diz que Herodes, vendo que isto agradava aos judeus, que perseguiam os cristãos, manda também prender a Pedro. E Pedro está agora preso, bem guardado. Era a época da Páscoa. Ele iria esperar passar a Páscoa para matar a Pedro também. E Pedro era guardado por 16 soldados, fazendo um rodízio de 4 em 4. 4 estavam com ele acorrentados a Pedro dentro do cárcere, 2 estavam dentro do cárcere e 2 estavam fora do cárcere. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Senhor, liberta Pedro, tira Pedro da prisão. E a Bíblia diz que na última noite, no dia seguinte, Herodes iria apresentar a Pedro ao povo, mas naquela noite um anjo do Senhor foi enviado à prisão, e a Bíblia diz que tocou do lado de Pedro, acordou a Pedro. Pedro acordou pensando que era um sonho que ele estava tendo de madrugada, e o anjo falou para ele: se veste, cinge-se, coloca suas vestes, sua capa, segue-me. E a Bíblia diz que as cadeias caíram das mãos de Pedro, dos pulsos de Pedro, e o anjo começou a andar, e Pedro o seguiu, e quando chegaram à porta final da cadeia, a porta se abriu automaticamente, e o anjo passou, e Pedro passou, e eles seguiram pela rua da cidade, e de repente o anjo desapareceu, e só então Pedro cai em si, e pensando: realmente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Um milagre de Deus. Pedro pensa: bom, eu vou falar com os irmãos estão orando, e orando por mim. Então Pedro vai a um lugar, a Bíblia diz no versículo 12, que considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É a primeira vez que aparece o nome de Marcos na Bíblia. O seu nome na verdade era João, era um nome hebraico, e ele era chamado também de Marcos, que é um nome gentil. João Marcos. Na verdade, a reunião de oração era na casa de uma mulher, provavelmente viúva, porque não menciona o marido dela. O nome dela era Maria. Maria era um nome tão comum, e naquela época não havia sobrenomes, então você precisaria identificar: olha, era Simão, filho de fulano, era Tiago, filho de Alfeu, era fulano, filho de alguém. E aqui Maria, ela é reconhecida como a mãe de um homem, de um rapaz chamado João Marcos. E na casa dela era um lugar de oração, era um lugar que a igreja se reunia. Com certeza Pedro estivera muitas vezes lá orando com os irmãos, pregando a palavra, e ele sabe que ali tem um lugar onde os irmãos estão orando por ele. Ele vai até lá e bate na porta. É uma família de bens, porque a criada da casa vem, roda e vem abrir a porta, e quando ela reconhece a voz de Pedro, ela fica tão feliz que ela não abre a porta, e ela corre lá para dentro, avisa os irmãos: meus irmãos, Pedro está aí fora
E os irmãos estão orando, mas não acreditam. A gente ora, mas não crê. Ô, Senhor, me abençoa. E se Deus abençoa, a gente fica abismado. Não é Pedro, não deve ser, você está enganada. Não, é Pedro está falando, está lá fora. Não, deve ser o anjo dele. Não é Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro insistia e batia na porta, e então alguém foi lá, abriu. A Bíblia diz que quando eles viram a Pedro, eles ficaram abismados, e Pedro contou a história para eles e falou para eles: olha, ide e falem a Tiago e aos demais irmãos o que aconteceu, e foi embora para outro lugar. Ele fala para falar para Tiago. Este não é o Tiago que foi morto, irmão de João, este é o Tiago, irmão de Jesus, este é o Tiago que escreveu a carta, este é o Tiago que era o líder da igreja na cidade de Jerusalém naquele tempo. Na verdade, desde a morte de Jesus até o capítulo 12 de Atos se passaram mais ou menos 14 anos. 14 anos. Era por volta do ano 40 e pouco já. 47, 48. O livro de Atos, até o capítulo 12, a figura central é Pedro. Do capítulo 13 em diante, a figura central é Paulo. Lucas viajou com Paulo e ele se concentra nas viagens missionárias a partir do capítulo 13. Mas olha só, é interessante porque a primeira menção deste moço chamado João Marcos, que aparece aqui, fala que a mãe dele chamava Maria. Ele não era de uma família pobre porque eles tinham escravos. A casa dele deveria ser razoavelmente grande porque havia muitos irmãos orando ali naquele lugar, buscando a Deus pela vida de Pedro. Mostra que embora aqueles irmãos orassem, às vezes a gente ora e não crê na nossa oração e ficamos surpresos se Deus responder a nossa oração. Você sabia que Deus responde a oração, meu amado? Você crê nisto? Deus responde orações. Não é à toa que a gente ora. Não adianta você falar: irmão, vou orar por você, como se aquilo fosse uma coisa banal, como se fosse: vou orar por você. Não, queridos, Deus responde a oração. A gente crê que Deus responde a oração. Mas eles não creram. E então a Bíblia diz que Pedro vai para algum lugar. Agora a Bíblia diz que, vocês se lembram que eu acabei de falar que Paulo e Barnabé tinham ido até Jerusalém para levar comida para os irmãos. E agora Paulo e Barnabé vão voltar para a cidade de Antioquia. Antioquia se tornou um centro missionário. E eles vão voltar para lá, e a Bíblia diz no capítulo 12, no versículo 25, Barnabé e Saulo, cumprida a missão deles de levar o mantimento, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Olha, Barnabé e Saulo vão voltar agora para Jerusalém, para Antioquia, e eles resolvem levar um jovem com eles, levar a João Marcos com eles. Com certeza Paulo e Barnabé estavam lá na casa também orando, e quando Pedro chegou, e agora eles haviam feito a missão deles, iriam voltar para Antioquia e levaram a João Marcos. Por que levaram a João Marcos? Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, diz que João Marcos era primo de Barnabé, sobrinho de Barnabé, era parente de Barnabé, e Barnabé era levita. A Bíblia fala lá em Atos, na época lá quando os irmãos resolveram dar os seus bens na igreja, vender propriedades e coisas assim, e que Ananias e Safira foram mortos, diz que havia em Jerusalém um homem chamado José, a quem os irmãos chamaram de Barnabé, que significa filho da consolação, um homem piedoso, cheio de fé, cheio de amor, levita. Então olha só, Barnabé era levita. O que significa? Que ele cantava na igreja? Não, meu amado, levita não é quem canta na igreja. Ele era levita. Levita era da tribo de Levi, que eram pessoas que serviam no templo, serviam os sacerdotes, eles eram servidores. E se Barnabé era da tribo de Levi, era muito provável que Marcos também fosse da tribo de Levi, que Marcos também fosse um levita, e que sendo da tribo de Levi, eles cresceram aprendendo que a missão deles era servir a Deus, servir os sacerdotes, servir no tabernáculo, limpar a casa de Deus. Marcos era um servidor, por isso eles resolvem levar a Marcos com eles. Marcos era jovem, vamos levá-lo conosco, e levam para a igreja de Antioquia. Estava havendo um mover tremendo em Antioquia,
Eles levam aquele rapaz lá com eles e estão lá em Antioquia. Em Atos capítulo 13 fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e havia lá Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Herodes, tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então os irmãos, jejuando e orando, impõem as mãos sobre o Paulo e Barnabé e os envia para a primeira viagem missionária. Os envia para irem agora a cidades em que o evangelho não havia sido pregado, para irem nas sinagogas e pregarem o evangelho às pessoas. Agora a gente aprende o seguinte, que Marcos estava lá na igreja de Antioquia, ele não era líder de nada lá. Ele não era pastor, ele não era mestre ou profeta. Porque a Bíblia diz aqui, havia na igreja de Antioquia mestre e profetas, menciona os nomes deles, e Marcos não está entre os nomes deles. Marcos não era pastor, Marcos não era dirigente de nada, Marcos não era um mestre que ensinava a palavra lá para eles, Marcos não era profeta, Marcos era um moço que queria servir, era parente de Barnabé, filho de Maria, um lugar onde havia reunião de oração. Marcos aprendeu a orar na sua casa, e agora ele está sendo levado, ele é levado a Antioquia para servir os irmãos, e a Bíblia diz aqui no capítulo 13, no versículo 5, versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinham também João como auxiliar. Ali estava Paulo e Barnabé, começaram a viajar e a pregar o evangelho, e eles levaram um auxiliar, levaram um servo, levaram alguém para ajudar. O nome dele era João, era Marcos, João Marcos, que estava ali com eles para acompanhá-los e servi-los, limpar as coisas, arrumar o lugar onde eles estavam, cuidar das roupas, cuidar da comida, cuidar enquanto Paulo e Barnabé se ocupariam de pregar a palavra. Marcos era aquele cara, queria carregar a mala deles, queria levar a água, queria servir, queria estar ali do lado, queria fazer o melhor, iria servir a Deus, servindo aos seus líderes, servindo aos irmãos, servindo aqueles a quem Deus havia ungido para pregar a palavra. Esse era o coração de servo que Marcos tinha. Só que o que acontece? Marcos era jovem. A Bíblia diz que eles chegam na cidade de Salamina e encontram o primeiro problema lá. Havia um homem chamado Elimas, ele era mágico, ele fazia sinais, ele era endemoniado, era possesso. Havia ali um procônsul, chamado Sérgio Paulo, que tinha interesse em ouvir a pregação de Paulo, do apóstolo, de Saulo, de Barnabé. E de repente esse procônsul começou a se interessar por aquilo, e Elimas, ele era um encantador, um mágico, um feiticeiro, um homem que invocava demônios, terrível, causava medo nas pessoas, dominava as pessoas. E Elimas tentava impedir Sérgio Paulo de ouvir a pregação dos apóstolos, fazendo mágicas, feitiços, amedrontando as pessoas. E de repente dá de cara com Paulo, com Barnabé e João Marcos. E Paulo, fixando os olhos nele, falou para ele: ó filho de Satanás, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Você imagina só, nós estamos, Paulo, Barnabé e o João Marcos estão agora num lugar diferente, numa cidade diferente, numa região nova. Eles foram para pregar o evangelho, e quando eles chegam lá, a primeira coisa que acontece, um feiticeiro que faz sinais e domina as pessoas, aterrorizando as pessoas, agora chega diante de Paulo, e Paulo fala: a mão do Senhor está sobre você agora, filho do diabo, você vai ficar cego,
No mesmo instante o homem fica cego, procurando as coisas. O procônsul Sérgio Paulo creu, maravilhado com a doutrina, maravilhado com os sinais. A Bíblia diz no versículo 13, navegando, eles resolveram então partir daquele lugar, navegando a Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Foi embora. Levaram. João não aguentou ficar lá. Abandonou o barco. Era muito para ele. Ele era jovem. Não tinha experiência. De repente, uma coisa chocante assim acontece logo na primeira cidade, o feiticeiro. João Marcos nem voltou para Antioquia. O que vão falar de mim? Se eu chegar lá em Antioquia, abandonei a Paulo. Paulo e Silas e Paulo e Barnabé me levaram para eu ajudá-los. E logo no começo, eu resolvo abandonar o barco. Não é para mim isso daí, me desculpem, mas eu vou embora, eu vou voltar para Jerusalém. Não vai nem para Antioquia, ele volta direto para Jerusalém, para a casa da sua mãe, que é mais seguro, e abandonou-os. E isto causou um problema para Paulo e Barnabé, e Paulo ficou bravo com aquela situação lá, como que esse moleque veio com a gente e agora nos abandona, poderia ter trazido uma outra pessoa para nos ajudar. E João Marcos vai embora para a casa da mamãezinha dele. Desaparece por alguns anos. Por alguns anos a gente não ouve falar de João Marcos na Bíblia. Verdade, Paulo e Barnabé, eles fazem a primeira viagem, pregam em muitas cidades e levam o evangelho para muita gente. E passa-se ali alguns anos, e até que eles estão de volta em Antioquia, e um dia Paulo fala com Barnabé, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos fazer uma segunda viagem, vamos voltar às cidades onde nós passamos para fortalecer os irmãos, ver como os irmãos estão. E Barnabé achou uma ideia excelente, vamos Paulo, vamos voltar. Eu sugiro, o que você sugere que a gente leve conosco na viagem? E Barnabé falou, vamos levar a João Marcos. E Paulo falou, não, João Marcos não. Capítulo 15, no versículos 36 em diante, a Bíblia diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais nós anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha só, houve uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, porque Barnabé era um homem amoroso. Barnabé, ele buscou a Saulo lá em Tarso para levar para a cidade de Antioquia. Barnabé era um homem paciente, era o filho da consolação, era o seu nome, o que significava o seu nome. Ele era cuidadoso com as pessoas, e ele falou, bom, vamos levar a João Marcos, vamos dar uma nova chance a ele. Mas Paulo falou, não é justo nós levarmos esse que nos abandonou, que ele é um desertor, não vamos pegá-lo agora e levar, e se ele fizer a mesma coisa? E a Bíblia diz que houve entre os dois uma desavença tal que Barnabé resolveu, não, eu vou levar a João Marcos, e pegou a João Marcos, talvez lá em Jerusalém, e foi viajar com o João Marcos, foi para Chipre, a terra dele, e a Bíblia não conta o que aconteceu. Já Paulo pegou a Silas e viajou. Segunda viagem de missionária de Paulo foi com Silas, e depois a terceira foi com Silas. E João Marcos some por aproximadamente 10 anos. A gente não sabe o que aconteceu, mas João Marcos já deveria ter talvez uns 40 anos. Por 10 anos a gente não... Ele some. Ele reaparece depois em Roma. Ele está em Roma.
Paulo está preso, 10 anos depois. Se você abrir a Bíblia no livro de Colossenses, vire as páginas aí da tua Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. No capítulo 4, versículo 10. Paulo está preso em Roma. Quando termina o livro de Atos, no capítulo 28, Paulo está preso em uma casa, acorrentado a soldados. É a sua primeira prisão. O livro de Atos termina desta maneira. E Paulo iria ser solto. Não era agora que Paulo iria morrer ainda. Mas da prisão, Paulo escreve quatro cartas às igrejas. Ele escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Vou espirrar. Tenho vontade de espirrar. Escreve estas 4 cartas. E quando ele escreve a saudação em Colossenses e Filemão, ele termina, olha só no capítulo 4, no versículo 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. 10 anos depois, a gente encontra Marcos em Roma com Paulo. Isso significa o quê? Isso significa que Paulo perdoou a Marcos. Porque às vezes o tempo passa e as pessoas mudam. Obrigado. As pessoas mudam. Às vezes, alguém faz um erro e a gente às vezes não quer perdoar aquela pessoa e a gente não entende que as pessoas merecem uma nova chance na vida. Às vezes a gente condena, a gente julga. E Paulo era um homem de Deus, Paulo era temperamental, Paulo era duro. Paulo não quis João Marcos, não quero João Marcos. Ele até brigou com Barnabé, que era um homem bondoso. Brigou por causa disso. Mas os anos passam. E se a gente é homem de Deus e mulher de Deus, a gente não guarda mágoa em nosso coração. Porque alguém fez alguma coisa contra nós. Eu não vou ficar remoendo o que fizeram contra mim, porque me abandonou, porque me deixou, porque me traiu, porque me fez isso, porque me fez aquilo, porque puxou o tapete, porque... Sabe, queridos, não, a gente é de Deus, a gente não guarda mágoas no nosso coração contra alguém que fez alguma coisa para nós. A gente ama aquelas pessoas e muitas vezes, durante os anos, aquela pessoa, ela cai em si, ela aprende, ela amadurece, ela muda, Deus transforma a vida dela. Isso foi o que aconteceu com João Marcos, porque durante esses 10 anos a gente não sabe onde ele estava, a gente supõe com quem ele estava. Quem o acolheu, além de Barnabé. Mas a gente agora encontra João Marcos, por alguma razão ele está em Roma e Paulo está preso. Ele fala, olha, Aristarco está preso comigo. E ele manda saudação para os irmãos e juntamente Marcos. Vocês já receberam instruções sobre Marcos? E se ele for até aí, a cidade de Colossos, olha, receba com alegria. Receba. Lá em Filemão, quando termina a carta ali, você vai ver Timóteo, Tito, Filemão. Quando Paulo está terminando a carta, escreveu nesta mesma época. Na verdade, Filemão morava na cidade de Colossos. E quando Paulo escreve lá, Filemão, nos últimos versículos, no versículo 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só, agora Paulo está preso em Roma, e ele fala que Marcos estava lá com ele 10 anos depois, e que Marcos era cooperador de Paulo. Cooperador de Paulo. A gente precisa ter um coração, queridos, perdoador na nossa vida. A gente precisa ter um coração bondoso. A gente não ora, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Deus tem um coração perdoador. Deus perdoa você, seja o que for que você tenha feito na sua vida.
Você pode ter ofendido a Deus, pode ter brigado com Deus, pode ter xingado a Deus, pode ter maltratado pessoas. Você pode ter cometido o pior crime que existe na terra, ser preso e morrer na cadeia. Esta semana, 3 pessoas passaram pela pena de morte nos Estados Unidos, pela pena federal lá, foram mortos. Esta semana, 3 pessoas estavam no corredor da morte, foram executadas. Você pode ter cometido um crime grave, mas lá na cela da prisão, se você fala, Senhor Deus, eu errei, me perdoa, Deus perdoa você, meu amado. Nós devemos ter um coração perdoador para com as pessoas também. E Paulo perdoou a Marcos. E agora Paulo é livre da prisão, e Paulo sai e viaja. A gente não sabe para onde Paulo foi. Paulo iria ser preso novamente algum tempo depois, meses, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Paulo iria ser preso novamente em Roma, iria ser levado a Roma, iria ser morto em Roma, assassinado em Roma. Talvez Alexandre, o latoeiro, que Paulo fala, me causou muitos males. Talvez Alexandre tenha denunciado a Paulo, quando Paulo estava lá na casa de um amigo dele, onde ele deixou os pergaminhos e os livros. Ele deve ter sido preso lá e levado a Roma. Mas Marcos, pelo que parece, ficou em Roma. Porque logo em seguida Pedro chega a Roma e Marcos está com Pedro em Roma. Pedro escreve a primeira carta que eu li para vocês há algumas semanas. Mas antes disso, antes de eu passar para Pedro, olha só, Paulo escreve 2 Timóteo, porque Paulo está preso e vai ser executado, vai ser morto na cidade de Roma. Ele escreve em 2 Timóteo, eu já preguei isso para vocês também, no capítulo 4, que Paulo fala, olha, o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele fala, olha, eu estou para morrer, o tempo da minha partida é chegado. Ele fala para Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, e Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-me-o, porque me é útil para o ministério. Marcos ficou em Roma com Pedro por um tempo. Mas a gente não sabe que Marcos agora estava viajando também. E Paulo escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, e fala para ele, olha, venha ter comigo depressa, porque eu vou morrer. Eu já preguei isso para vocês. Porque tem coisas que se a gente não faz, quando Deus nos dá a oportunidade de fazermos, talvez a gente não tenha mais chance de fazer. Paulo, ele falou, olha, quando chegar o inverno, você não vai conseguir viajar mais, se você não vier agora, talvez nós não vamos nos ver mais, porque o tempo da minha partida é chegado. Então Timóteo, ele vai ao encontro de Paulo, Timóteo, ele vai a Roma, e Paulo fala para ele, olha, a única pessoa que Paulo pede para Timóteo trazer, se ele conseguir trazer, olha, se você puder e você vir, traze-me a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Porque Paulo, na última hora da sua vida, ele se lembra de alguém que era útil para ele, que o ajudou, que esteve com ele na prisão anterior, e queria estar, seria bom tê-lo ao lado naquele momento difícil. Todos haviam viajado, só Lucas estava lá. E Paulo pede para levar a Marcos para estar com ele também. Agora, olha só, vocês estão aqui comigo? Olha só, vira a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, capítulo 5. Eu não estou com gripe não, é que aqui está muito calor, e eu sinto um choque térmico, toda vez quando está muito calor em mim, eu espirro. Você não vai ter como ser contaminado com coronavírus, porque não passo mais. Não tem problema, pode ficar tranquila. Eu tenho anticorpos já. Então, olha só. Pedro agora ele está em Roma. Pedro está em Roma. E ele escreve a carta para os irmãos. Está começando uma perseguição muito... Vai haver uma perseguição no mundo inteiro. Ele escreve uma carta de esperança para os irmãos.
falando, olha, apesar das lutas e das dores, nós olhamos para Deus, a nossa esperança está no Senhor. Nós não tememos a morte. O Senhor vai estar conosco. O Senhor vai estar com vocês. E Pedro, ele termina a carta, mandando uma saudação para eles, no versículo 13, capítulo 15. Capítulo 5, versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia era o nome que eles chamavam a Roma. Pedro estava em Roma. E ele diz, aquela é a igreja que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saúda-vos uns aos outros com um beijo de amor. A igreja manda uma saudação para todos vocês, e também meu filho Marcos. Marcos não era filho de Pedro, como um filho natural. Marcos era filho na fé de Pedro. Sabe por quê? Porque Marcos era filho de Maria, aquela viúva em Jerusalém. E na casa de Maria, os irmãos se reuniam para orar, para buscar a Deus. Ali era uma igreja. E quantas vezes Pedro foi lá, e Pedro conhecia muito bem aquela família, e Pedro conhecia aquela casa, e quantas vezes Pedro se reuniu com eles para orar, e pregou a palavra para eles, e num daqueles dias o filho de Maria estava lá, e ouviu aquela pregação de Pedro, e entregou a sua vida ao Senhor, através do apóstolo Pedro, de maneira que Pedro agora o chama de filho na fé. É interessante porque quando Marcos saiu, abandonou a Paulo e a Barnabé na viagem, ele não foi para Antioquia, mas ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém estavam os apóstolos, e provavelmente Pedro o recebeu e o ajudou, e o discipulou, e esteve com ele. Marcos sumiu por 10 anos, que a gente não sabe onde Marcos foi por aquele tempo, e acredita-se que Marcos estava com Pedro, viajando com Pedro, de onde ele ouviu as histórias de Jesus, da boca de Pedro. Pedro contou para ele as coisas que aconteceram, os momentos que passaram, e então Marcos, estando em Roma, agora Marcos resolve escrever essa história antes que Pedro morresse, e ele perdesse de ouvir da boca de alguém tudo aquilo que ele precisava ouvir. Com certeza Marcos fez perguntas para Pedro: como é que aconteceu tal coisa, como é que foi assim, o que aconteceu naquele momento, e Pedro contou. Você sabe, Pedro era um homem de ação. Pedro ele falava antes de pensar. Pedro ele era espontâneo. Pedro era de atitude. Pedro era de movimento. Então Pedro conta para Marcos as histórias impressionantes de Jesus, expulsando demônio, curando pessoas e fazendo milagres. E Marcos resolve escrever, porque eu preciso escrever a história de Jesus segundo o que Pedro falou para mim. E essa é a história que está aqui no Evangelho, que nós vamos ler alguns textos e que eu vou pregar algumas vezes para vocês. Agora, interessante que Pedro vai ser morto debaixo do imperador Nero. Paulo vai ser morto. Tiago, o apóstolo lá da igreja, o apóstolo não, Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, segundo a tradição, morreu no ano 62, vai ser martirizado. A história precisa ser escrita antes deles morrerem. E Marcos escreve. Agora é interessante porque Marcos, ele não era líder da igreja, ele nunca foi líder da igreja, ele nunca foi pastor, ele nunca foi profeta, ele nunca foi mestre, ele era apenas um servo. Ele era um ajudador de Paulo, ele era um ajudador de Pedro. Ele teve o privilégio de viajar e de estar próximo de dois dos
grandes homens da igreja, de Paulo e de Pedro, estar com eles e ver milagres, e aquele moço lá que abandonou, agora ele é um outro homem, ele é uma outra pessoa, ele está mais maduro, ele viu muitas coisas, ele ouviu muitas pregações, ele cresceu na fé. Isto, querido, me ensina que Deus usa pessoas que têm um desejo e um coração desejoso em servir as pessoas, não posições. Deus não liga para posições. Tem gente que pensa em cargos na igreja, em ocupar posições, achando que aquilo é importante. Marcos não era ninguém importante na igreja. Ele não era o protagonista das coisas, ele não era visto pelos outros, ele era apenas o carregador da mala, ele era aquele que levava água, que ajudava a cuidar das compras do mercado, era aquele que estava lá para servir a Paulo, servir a Pedro, servir os irmãos, servir aquele outro. Ele era levita, ele cresceu aprendendo que a sua missão era servir, e isso é importante para Deus, meu amado, porque Deus usa pessoas que querem servir. Deus vai dar galardão a pessoas que querem servir. Quando o Espírito Santo foi separar pessoas, quando o Espírito Santo, Deus falou, eu quero que a história do meu filho seja escrita. Tinha tanta gente para escrever, os apóstolos poderiam escrever. Mateus era um dos que escreveram, dos 12 apóstolos. João, que escreveu, era um dos 12 apóstolos. Mas quem era Marcos? Poderia Tomé ter escrito, poderia ter... outros poderiam ter escrito. Tiago, irmão de Jesus, poderia ter escrito a história de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, poderia ter escrito a história de Jesus. E os outros apóstolos, Filipe e outros poderiam escrever a história de Jesus. Mas Deus escolheu a Marcos, Deus escolheu aquele servo, Deus escolheu aquele que tinha um coração para servir. Deus escolheu alguém que a princípio não era. Deus escolheu alguém que falhou. Sabe por quê? Porque Deus não olha para as nossas perfeições, mas não é o que você é o que Deus pode fazer em sua vida e através da sua vida. É isso que importa, meu amado. Por isso, alguém que não foi nada hoje, às vezes a igreja joga de lado e fala, esse não serve para mais nada, ele cometeu um pecado grave, ele nunca mais vai ser usado, e a gente descarta as pessoas. E Paulo, a princípio, falou, eu não quero mais esse cara junto de mim. Mas os anos passam, e Paulo o encontra de novo em algum lugar. E Paulo vê naquele moço lá, olha, ele era um jovem, jovens erram às vezes na vida. Eu não posso guardar coisas em meu coração, eu tenho que perdoar as pessoas, eu tenho que ajudá-lo a caminhar na fé, eu tenho que restaurar aquele que errou, eu tenho que abraçar, eu tenho que ajudar, eu tenho que levá-lo. Barnabé ajudou muito a João Marcos, Barnabé o acompanhou, Pedro o acompanhou, e agora Paulo reconhece a utilidade dele. E quando Paulo está para morrer, a única pessoa que Paulo quer que esteja ali era Tiago, Timóteo, e se possível, Timóteo, traze-me a Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Interessante que os evangelhos, olha só, os 4 evangelhos. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Mateus não podia entrar numa sinagoga. Mateus era mal visto. Mateus não podia depor num tribunal, porque os judeus não deixavam. Cobrador de impostos, mentiroso, ladrão, mercenário. Mas um dia Jesus passou na coletoria, olhou para ele, falou, vem, me segue, Levi. E Levi largou tudo. Levi, que era judeu, que recebeu o nome da tribo de Israel, muda o seu nome. Não vai mais chamar Levi, a partir de agora vai chamar Mateus. Ele mesmo não o chama mais de Levi, porque o Levi que ele viveu, ele roubou pessoas. Mas Deus não olha o nosso passado, Deus olha o nosso presente, o que Ele pode fazer na sua vida hoje, pode fazer na sua vida daqui para frente.
A gente olha o nosso passado e a gente vive se condenando pelo que nós fizemos, porque nós falhamos, porque nós fracassamos, porque nós erramos, porque Deus não vai nos dar uma nova chance, e o diabo enche a nossa cabeça disso daí. Mas quem escreveu o Evangelho de Mateus foi um ex-cobrador de impostos, um ex-ladrão. Foi lá e escreveu. O Evangelho de Lucas era um gentil, não era judeu. O Evangelho de João, quem escreveu foi o filho do trovão, Boanerges. Aquele que falou para Jesus: senhor, os samaritanos expulsaram a gente daqui, o senhor quer que a gente faça uma oração para cair fogo, matar todo mundo? O apóstolo do amor. O senhor quer que eu faça uma oração e caia fogo do céu e mata todo esse povo aí? Escreveu o Evangelho de João. E Marcos, o desertor, escreveu o Evangelho de Marcos. Interessante que na história da igreja do primeiro século, circulava esse livro pela igreja e estava escrito em cima dele Catamarcon, que significa de acordo com Marcos, ou o Evangelho segundo Marcos. Papias, um discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, ele falou o seguinte: Marcos, que foi um intérprete de Pedro, escreveu com exatidão. Na história da igreja, logo no começo dos primeiros anos, Justino, Irineu, Orígenes, Clemente, Eusébio, todos eles falam que este evangelho foi escrito por Marcos, que ouviu as palavras de Pedro. Então você enxerga este evangelho como Pedro viu a vida de Jesus. Como Pedro falou para Marcos que deveria ser escrito. Um evangelho de ação. Um evangelho que não tem muitos sermões. Um evangelho que tem curas, que tem milagres. Isso mostra para a gente que Deus usa pessoas que aos olhos humanos não são. Deus usa pessoas que às vezes a gente acha que não dá para usá-las novamente. Deus usa pessoas que não têm títulos. Deus usa pessoas que querem servir. Eu quero servir. E às vezes aquilo que você faz é insignificante aos olhos dos homens, mas não é insignificante aos olhos de Deus. Às vezes o fato de você servir um irmão, aquilo ninguém está me vendo, mas Deus está vendo você, meu amado. Tanta gente poderia escrever, mas o Espírito Santo separou a Marcos. Aquele moço lá que cresceu, ouvindo orações, ouvindo os sermões de Pedro, viajou com Paulo, abandonou o barco, foi acolhido por Barnabé, foi abraçado por Pedro. Paulo viu que ele era útil, estava com Paulo na prisão, na primeira prisão. Paulo pede que ele esteja na segunda. Estava com Pedro, quando Pedro escreve a sua carta, manda saudações aos irmãos. Paulo fala: olha, vocês ouviram falar de Marcos, fala aos Colossenses, se ele for até vocês, o recebam. Marcos, que é muito útil para mim no ministério, é um auxiliar que me ajuda, não tinha nome importante, mas diante do Espírito Santo, diante de Deus, ele era alguém muito especial, ele tinha um coração muito especial, ele era um servidor, ele era um homem que não queria nada para si. Ele não escreve, ele não começa o evangelho falando evangelho de Marcos, ele começa evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estas são as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele vai contar a história para nós, sabe? Porque Deus, ele olha diferente do que o homem olha. Deus olha para o coração. Deus falou, ensinou esta lição para Samuel. Samuel, não é este aí não. Porque o homem, ele vê o exterior, o Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o coração das pessoas. Que evangelho tremendo que o servo Marcos escreve, que evangelho tremendo, que você pega e você lê de uma vez só, num instante você lê, é fácil de entender. Uma pessoa iletrada, como para quem ele escreveu, ouve aquela história de Jesus, fica espantado com aquela história. O centro da história é: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, que foi o que Pedro falou. É verdade.
Deus usa aquele que quer servir. Não ligue para o que os homens acham a teu respeito, meu amado. Não sirva para agradar aos homens. Não sirva para ser visto pelos homens. Não faça as coisas pensando nas recompensas desta terra. Porque Deus de repente pode surpreender você. Deus de repente pode usar você de uma maneira que você nem imagina que iria ser usado. Marcos, talvez ele não imaginava que 2000 anos depois, pessoas seriam abençoadas por aquela carta que ele sentou um dia. Ele falou, eu vou escrever a história de Jesus que Pedro me contou. E ele estava lá em Roma, e ele escreveu para os irmãos que estavam passando perseguição. Olha, eu vou escrever uma história para vocês, para contar para vocês que no meio da dor, Jesus é o Filho de Deus. No meio das lutas, Jesus é o Filho de Deus. Que no meio das coisas que nós estamos passando, que vocês estão passando, que a igreja está passando, as perseguições e tudo aquilo, Jesus é o Filho de Deus. Eu quero contar a história de Jesus para vocês. E ele conta uma história de uma maneira que cativa a nossa atenção. Tem 2 discursos apenas. O resto é movimento, como Pedro gostava. Correndo de um lado para o outro. Logo, 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 logo. Essa palavra aparece mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos. Logo, imediatamente. Jesus sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. O tempo inteiro, se movendo, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, tocando pessoas, sendo tocado por pessoas. Que história maravilhosa. O Evangelho segundo, como os pais da igreja disseram, o Evangelho segundo Marcos. Mas que ele não colocou o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. História maravilhosa. Eu quero contar algumas histórias desse Evangelho para você nas próximas semanas, de que Deus pode usar quem não é, Deus pode usar um servo, Deus pode usar quem não tem nome, Deus pode usar quem não é pastor, Deus pode usar quem não é pregador, Deus pode usar quem não é profeta, Deus pode usar quem não é alguém importante, Deus pode usar alguém que não é um dos líderes da igreja, Deus pode usar alguém que é apenas um servo dos irmãos, apenas alguém que carrega a mala, para escrever um dos livros mais lidos na história da humanidade. Escrever uma história maravilhosa sobre Jesus, o Filho de Deus. Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Tua palavra é verdadeira e nos ensina tantas lições, que o Senhor não olha para títulos, o Senhor não olha para nomes, o Senhor não olha para o que os homens acham. O Senhor não olha para quantos seguidores tem na internet, o Senhor não olha para estas coisas, o Senhor chama pessoas que não são nada aos olhos dos homens, o Senhor chama pessoas que aparentemente nós não valorizaríamos, mas o Senhor levanta para abençoar a Tua igreja pelos séculos, Senhor. Um homem como João Marcos, que fracassou, mas que o Senhor sempre é um Deus que nos dá novas chances, nos dá novas oportunidades, e nos mostra que o Senhor pode usar alguém de uma maneira maravilhosa. Que a gente está passando aqui, queridos, que vocês estão soltando aqui. Senhor querido, abençoa, Senhor, os meus irmãos e irmãs. Senhor, abençoa esta igreja, que nós tenhamos um coração assim. Nós tenhamos um coração perdoador. Que nós tenhamos um coração bondoso, acolhedor. Que nós não fiquemos concentrados nos erros das pessoas, mas em como nós podemos restaurar as pessoas. Como nós podemos recuperar as pessoas. Como nós podemos receber as pessoas, Senhor. Que o Senhor também nos perdoou pelos nossos erros e pecados. Nós muitas vezes somos julgadores demais, quando nós temos que abraçar e acolher e receber e perdoar. E ver potencial onde às vezes as pessoas não veem potencial. E o Senhor vê potencial onde nós não vemos potencial. É verdade, Senhor.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Esses dias aí eu vi uma frase, alguém colocou, que um homem chamado Mordecai, um pregador americano, ele foi pregar num lugar. Ele falou: olha, a campanha foi um fracasso. Somente um rapaz se converteu. O nome dele, Billy Graham. Amém, Deus. Um pregador na cidade de Boston, desconhecido, entrou um dia numa sapataria, foi lá no fundo da sapataria, e lá ele falou o evangelho, falou de Cristo para um rapaz, e aquele moço se converteu, se tornou um dos maiores evangelistas da história da igreja, de Dwight Lyman Moody. Não pensa que o que você faz é pouco demais. Você pode fazer uma única coisa, e aquilo mudar a história de milhares de pessoas. Às vezes uma pessoa que você leva a Cristo, uma pessoa que você ajuda a restaurar, uma pessoa que você ajuda a ela se valorizar, de que Deus a ama, que Deus ainda tem planos para a vida dela. Uma pessoa, talvez que você se coloque do lado e fale: não, eu não vou deixar esta pessoa se perder. Eu vou abraçá-la, eu vou ajudá-la, eu vou ajudá-la a se levantar, eu vou orar por ela, eu vou incentivá-la, e talvez aquela pessoa vai abençoar milhares de pessoas, vai escrever um livro, vai ser usada de alguma maneira. Nunca despreze as coisas que você pode fazer, que Deus pode usar você de uma maneira que você nem imagina. Amém, meu amado? Vamos cantar.